Senhoras e senhores, está no ar a partir de agora a primeira edição do Mover Voices em 2023. Feliz ano novo para todo mundo, sejam todos bem-vindos aqui ao canal oficial do TC no YouTube e também ao canal do TC no Spotify. Mover Voices chegando, um ano que promete com grandes convidados, grandes conversas, entrevistas que desde o ano passado estamos selecionando, conversando com pessoas que vão fazer a diferença para você que está aí do outro lado do fone de ouvido, para que o seu ano de 2023 seja muito melhor, mais rentável do que o ano de 2022. Desde já, eu agradeço a sua audiência fiel, e peço para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, se inscrever no canal do TC e deixar o like na nossa transmissão. Para a gente começar, primeiro episódio do ano, o convidado não poderia ser mais especial. Entre suportes e resistências, ele se tornou referência para a comunidade do TC. Tranquilo e sempre muito técnico, suas análises são requeridas em demasia por quem frequenta a nossa plataforma. Na TC Rádio, ainda inventou um jogo que foi batizado com o seu nome, outro sucesso de audiência. Aliás, não são raros os pedidos de investidores que gostariam de comprar o game. O desafio de hoje é meu, em entrevistar um dos traders mais respeitados do mercado financeiro. O prazer é nosso em conversar durante a próxima hora com Sérgio Sanita. Sem dúvida, a partir de agora, já entramos em uma forte tendência de alta. É ou não é, Sanita? Seja bem-vindo, que bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, é um prazer e espero aí agregar e ajudar o pessoal a matar um pouquinho a curiosidade aí sobre o meu perfil, sobre como eu uso, né, a minha leitura de mercado aí para fazer meus trades e como tenho a visão aí de como funciona o mercado financeiro, funciona a política. Nosso país, infelizmente, ainda tem política, né, fazendo preço. A gente não chegou a um ponto de ser um país tão evoluído que fica meio à parte, faz muito preço. E a gente tem que ter essa noção, essa leitura também do cenário político, de tudo que envolve a economia para se dar bem nos nossos trades, né? Vamos falar sobre cenário político, vamos falar muito sobre movimentos de curto prazo na Bolsa Brasileira, de médio prazo, vamos projetar o ano aqui também e vamos, claro, passar pela sua trajetória. Eu tenho certeza que muita gente te conhece do dia a dia do TC, mas talvez, eventualmente, não sabe todo o seu percurso para chegar no mercado financeiro, para trabalhar aqui no TC. Para começar a nossa conversa, Sanita, tem uma resposta sua que você fala direto na TC Rádio, quem acompanha a nossa programação diariamente sabe disso, que eu acho assim, uma das melhores. O pessoal vê você chegando na rádio e fala assim: Sanita, falta escrever socorro, né? Socorro! Comprei, hoje mesmo a gente fez o programa na rádio, comprei Petrobras, meu PM no papel preferencial é R$34. O que eu faço? E a sua resposta eu acho sempre muito legal. Você comprou com qual cabeça? Você comprou por quê? Esse tipo de pedido de socorro você ouve muito, ô Sanita, desde que você começou publicamente a fazer as suas análises? Sim, porque a gente vive um período recentemente, a gente pegar uma janela aí, né, de 1 ano e meio, 2 anos, desde a pandemia, a gente teve muita volatilidade. E o mercado já vinha ruim antes disso, né? A gente até chegou a renovar a máxima histórica, mas, né, foi um período curto, né? Para quem está no mercado há mais tempo vai lembrar dos vindouros anos aí, 2013, 2014, 2015. E início de 2016, as empresas estavam esfareladas, a economia em colapso. Então todo mundo estava, né, já calejado ali e até com ranço da Bolsa de Valores, porque, isso daí é jogatina, não dá certo, só perco dinheiro. E aí veio a melhora substancial, né, da economia, teve o impeachment da Dilma, que foi um grande trigger para a gente ver as empresas reagindo, a Bolsa reagindo. E aí a gente teve um momento de bonança, que durou ali até 2019, né? E aí, começo de 2020, a gente viu a pandemia aparecendo, aquela volatilidade, aquela irracionalidade tomando conta. Então, desde essa época, a gente vê muitos investidores, né? Às vezes ganharam dinheiro, principalmente em 2020, porque depois da queda forte, quem estava da Bolsa, qualquer coisa que a pessoa chegou a comprar, ela ganhou dinheiro. Qualquer coisa, subiu literalmente. Tudo. Subiu tudo. Né? De março, abril de 2020 até meados aí de 2021, tudo subiu basicamente. Né?
Mas a gente voltou a condições normais logo em seguida, e especialmente desde a metade de 2021 até os dias de hoje, a gente está numa tendência mais baixista no Ibov, né? Olha, obviamente que a gente tem ali uma alternância de momentos bons e ruins, mas muita gente ainda guarda posições daquela época, de 1 ano e meio, 2 anos atrás, e é comum esse pedido. Pô, Sanita, eu tô com PM em Via Varejo lá, sei lá, R$ 10, papel tá 2, o que que eu faço, né? Tô com Magalu, tô com especialmente empresas aí mais focadas, né, em consumo, mercado interno, varejo, imobiliário, que sofrem muito com a taxa Selic alta, né? É muito comum, até hoje, clientes... Pô, Sanita, eu tô com Via Varejo, eu tô com Magalu, eu tô com papel que teve um hype mais recente, Banco Inter, no PM de tanto. O que que eu faço? E a primeira resposta que eu dou é exatamente, por que que você comprou? Você tem que ter um plano de trade. Mesmo que seja por fundamento, né? Se os fundamentos mudam, se deterioram, você tem que estopar, né? Não tem por que você manter aquela posição. Então é muito comum as pessoas não terem um plano de trade, porque se a pessoa está preocupada no curto prazo com as oscilações, ela é um trader. Ela está procurando operações de curto prazo, não está muito olhando o fundamento das empresas, né? Porque eu costumo dizer, se você é um fundamentalista, se tá caindo, você tem que ficar mais feliz, porque você vai comprar mais barato e os fundamentos não mudaram. Agora, se você é um grafista, se você está entrando por pontos técnicos, você tem que ter um plano exato de trade. Eu vou entrar nesse ponto, se perder esse suporte, eu vou estopar minha operação, se chegar no meu alvo, eu vou pelo menos fazer uma parcial para que eu tenha sucesso, né, nesse trade, nessa operação. E é muito comum as pessoas não terem esse gerenciamento de risco, não saber para o que comprou, por que está posicionado. Às vezes ouviu um influencer, ouviu uma pessoa famosa que falou do papel, né? Até mesmo eu, em determinado momento, comprei o papel, a pessoa, o Sanita comprou aquele papel, vou comprar também, mas ela não sabe por que eu estou entrando, né? Ela não tem as mesmas características, não tem o mesmo patrimônio que eu tenho, não tem a mesma visão de mercado que eu tenho. Então é muito comum ter esse pedido de socorro. E aí, o que a gente tenta fazer, né? E muitas vezes o papel tá R$ 2, o PM do cara tá 10. O papel precisa multiplicar por 5 para voltar no PM dele. E a gente tentar convencer que ele não precisa recuperar naquele papel que ele está posicionado, porque as pessoas têm essa resistência. Não, tô perdendo nesse, eu preciso ganhar nesse. É questão de honra. Questão de honra. E não é por aí. Às vezes você vai recuperar mais fácil e mais rápido em outros ativos. Então, o ponto principal é, não, às vezes, nem a pessoa não ter estopado, mas ela só ter posição em um papel, ou seja, tá win naquele papel, não ter diversificação de setores. Isso tudo, obviamente, é um erro crasso que vai fazer com que as pessoas percam dinheiro na Bolsa de Valores. E por isso que no TCE a gente tenta educar, acima de tudo, educar, fazer as pessoas entenderem os ciclos de mercado racional, como a política influencia. Agora é uma lição que vai ficar para a vida toda das pessoas, taxa Selic. Quem viu a taxa Selic a 2 por causa da pandemia era um cenário. Taxa Selic a 14 é outra. Completamente diferente. Tanto é que Magalu lá chegou a 28, Via chegou a 22, e são papéis que bateram menos de R$ 2. A Magalu não perdeu 2, mas Via perdeu. Então olha o tanto que caiu por causa da taxa de Selic. Então a pessoa, puxa, realmente, quando a taxa de juros está mais alta, essas empresas mais sensíveis sofrem demais. Então é uma lição que vai ficar para a vida inteira. E aí, né, a gente tem todos esses ciclos de mercado que as pessoas vão aprendendo como ler e como agir no mercado. Isso é uma lição que fica para a vida toda e a gente espera, né? E esses anos realmente foram uma lição muito grande, né? 2020, 2021, 2022, com toda essa parte política, esse estresse político também, a pandemia, uma coisa que dessa escala, dessa magnitude não acontecia há um século, né? A gente viu acontecer agora. E é uma lição que fica. Daqui 5, 10, 15, 20 anos acontecer algo similar, a pessoa, opa, já vi esse filme, né? Eu tenho uma noção de como o mercado tende a se movimentar e a partir daí ela vai ter, né, uma leitura melhor ali, né? Já vai ter o pulo do gato ali para poder se posicionar em setores que não sofrem tanto, para olhar commodities, olhar correlações, que é importantíssimo para quem está na Bolsa de Valores. E isso só a experiência pode oferecer, né, Sanita? Você precisa viver esse tipo de situação para quando essas situações, caso, se porventura aconteçam de novo, você sabe como lidar porque você tem uma memória do que já aconteceu antes.
Agora, ô Sanita, você falou aí, né, sobre as pessoas comprarem o papel, às vezes porque algum influenciador ali indica ou fala sobre isso. Não é raro também encontrar nas redes sociais do TC mesmo, nos nossos programas ao vivo, alguém falando de IRB e ligando o IRB ao Barsi, que a gente sabe que é um dos maiores investidores da Bolsa Brasileira e que tem posição no ativo. O Barsi comprou, eu vou comprar também. É o que você falou, a diferença de patrimônio, o papel que sai de R$ 40 e vai bater ali 66 centavos, lógico que machuca o Barsi, só que ele é bilionário. A pessoa que colocou ali o seu recurso, né, em IRB, certamente sofreu muito mais do que o próprio Barsi. Então é o estudo realmente que traz o conhecimento, que liberta a pessoa para ela tomar a própria decisão de investimento por sua conta e risco, mas com segurança, não seguindo apenas o que os outros falam, né, Sanita? Exato. E o mercado o mercado de trabalho, no mercado financeiro, realmente é uma maravilha, né? Porque as pessoas podem alcançar dependência se elas tiverem disciplina, né? Obviamente não é fácil. Mas é uma maneira de hoje as pessoas que às vezes não vão ter condições de ganhar um salário muito alto, até porque não tem informação ou já tem uma certa idade, sabe que não vai conseguir, né, se desenvolver a ponto de ganhar maravilhosamente bem. O mercado financeiro dá essa oportunidade às pessoas com disciplina terem uma renda, né? Talvez não vai ser a principal renda da pessoa, mas uma renda extra. E mesmo nos dias de hoje que a gente vê uma Selic aí tão alta, né? E muitos bancos pagando 110%, 120% da Selic, você fala, poxa, vou ganhar 15% no ano, é uma maravilha, Mas vamos pegar o dia de hoje, 10 de janeiro, a gente está vendo a rodo papéis subindo 10%, 15%, 20%. Você está ganhando em um dia o que você demoraria um ano para ganhar na renda fixa. Isso é o poder de virar a chave ali, de poder mudar o patamar das pessoas, né? Isso que a gente gosta que apareça. As pessoas comecem a estudar, comecem a se interessar e entendam que a renda variável é realmente onde a gente vai ter essa oportunidade das pessoas mudarem de patamar, terem uma leitura mais correta de como os fluxos funcionam, investimento estrangeiro, ciclos de mercado e realmente começar a mudar de patamar, multiplicar seu patrimônio. A gente quer que todos, né, ganhem. Obviamente que tem gente que prefere renda fixa, tem gente que prefere renda variável, mas você está inserido no contexto do mercado financeiro. A gente luta ainda muito para educar as pessoas, dado que no nosso país são muito poucas pessoas que investem. Mudou um pouco o perfil, melhorou bastante desde a pandemia para cá, porque teve aquele rally na bolsa, muita gente começou a investir na bolsa de valores, mas o percentual é muito pequeno em comparação com os Estados Unidos, né? Que praticamente todo mundo investe na bolsa de alguma maneira, direto ou indiretamente. Seja os fundos de pensões que vão ter investimento em papéis, em ações. Então é um outro mundo, um outro cenário. E a gente está lutando, né? O TC nasceu muito por causa disso, educação financeira, tentar ajudar as pessoas a entender o mercado e a gente tá nessa batalha. Ainda a batalha é longa, é árdua, mas a gente tá entendendo que as pessoas realmente mudaram. O perfil do brasileiro mudou bastante, né? E o que ajudou também outra classe de ativos que apareceu nesse meio do caminho, criptomoedas, né? Opa! Hoje, apesar de ser um mundo à parte, a gente não negocia criptomoedas na B3 e tal, é um mercado como se fosse um mercado financeiro, né? Você tem o mesmo conceito ali, o fluxo, os grandes investidores, e aí a gente acabou atraindo maior atenção, né, com essas criptomoedas, especialmente de jovens, né? NFT, tecnologias novas que eu nem sou muito à parte, não estudo muito criptos, né? O Jorginho aí e o Bogo são os mestres nesse sentido, mas para quem gosta de tecnologia, nossa, é um prato cheio realmente para você estudar. E o nosso objetivo é esse, que cada vez mais jovens, adultos, idosos entrem nesse mercado, porque não tem muita saída. A Selic é 14%, não vai durar para sempre. O país quebra se a Selic continuar 14%, 15%, 20%. É um momento, e a Selic vai voltar a reduzir, e aí você, para ter um rendimento que você tem hoje de 15%, 20% ao ano, como você tem hoje na renda fixa, vai ficar raro, vai ficar muito difícil, vai ter que migrar para onde? Para renda variável. Renda variável. E é isso que a gente tenta ajudar as pessoas. Obviamente que há perfis diferentes. Eu, por exemplo, não gosto muito de ficar carregando posições. Eu gosto mais de olhar o gráfico, mais de curto prazo, né? Compra uma ação e vende ela rápido. Vendo ela rápido ou vendo e depois compro. Gosto de fazer day trade no índice, no dólar. Mas eu entendo que isso não é para todo mundo.
O cara que é piloto de avião, como que ele vai ficar acompanhando lá a cotação? O cara que é médico, como ele vai estar operando lá com... Não, outro dia, acho que foi ano passado, eu vi uma matéria no Fantástico, achei até uma boa matéria. Me mandaram assim, falou, você viu isso aí que saiu? E eu fui assistir a matéria, eu achei interessante, fazendo um alerta, né? Para as pessoas não acreditarem... Porque tem muita gente também com esse aumento, né? Com essa popularização do mercado financeiro, tem muita gente que se aproveita da falta de conhecimento de outras pessoas para vender curso que é furada, para vender ilusão, e algumas pessoas acabaram caindo nessa história, né? E aí tem um personagem que falou assim, mas eu perdi 30 mil reais fazendo day trade. Aí eu prestei atenção, aí a repórter, né, fala assim, mas como que era o seu dia a dia? Não, punha lá o papel, só que eu precisava sair para trabalhar. Acho que trabalhava no setor de agricultura, então ele saía, ia pro campo, pro sítio, e voltava depois no fim do dia, o dinheiro tinha diminuído. Aí eu falei, gente, mas como que você vai fazer day trade? Assim, entendeu? Você vai pôr o seu dinheiro lá e deixar. Exato. Quer dizer, não faz sentido nenhum. Então, realmente, se a pessoa não sabe o que ela tá fazendo, ela vai perder dinheiro. Exato, mas você não precisa estar com o gráfico piscando na tela, cotação ali, não é nada disso. Quem está vivendo o mercado financeiro o dia todo tem essa capacidade, essa leitura e essa disponibilidade para fazer. Mas você pode entrar numa ação para tentar carregá-la por semanas, por meses, né? Você pode entrar por fundamento, você pode entrar pela parte técnica, e é isso que a gente tenta ajudar os nossos clientes, né? Os nossos ouvintes aí, que às vezes não são nem clientes TC, mas que através das redes sociais, através do YouTube, tem muita gente que chega na gente, e educar eles, né? A que existem vários perfis diferentes para você investir, para você ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, se você está começando agora, você precisa começar a estudar, entender aos pouquinhos, devagarzinho, com um pedacinho do seu patrimônio, para que você comece aos poucos, né, ganhar a familiaridade com o mercado financeiro, com os tipos de operação, curto, médio, longo prazo, com a escola fundamentalista, com a escola técnica, com a escola que lê mais o fluxo ali. E tem para todo mundo, isso que é importante. E a gente quer exatamente trazer essas pessoas para aprender isso. Eu gosto de gráfico, o Hugo, por exemplo, Queiroz gosta de fundamento. São escolas diferentes, mas que no final visam a mesma coisa, a gente trazer a multiplicação de capital. E é isso que é muito interessante. E às vezes você fala, pô, Sonita, mas eu não tenho formação nenhuma na área financeira. Eu também não. Eu não tinha nada a ver com o mercado financeiro até pouco tempo atrás, né? Então é para todo mundo. Pô, isso é muito legal. Se você entrou no mercado financeiro, Sonita, querendo buscar uma renda extra, você entrou no mercado financeiro querendo trabalhar com isso, fazer disso a sua profissão, ou foi assim... Não quero uma renda extra, não quero trabalhar com isso, eu quero conhecer, eu quero ver como é, e aí acabou se apaixonando, fez muito sentido pra você. O que te motivou a estudar, a tentar vencer na Bolsa de Valores? O que me motivou foi realmente buscar lucro, né? Buscar ganhos. E lá em 2008, né? Mas você tinha pensado já entrar e trocar de profissão ou não? Não. Minha formação foi na área de TI, né? Eu sou formado em ciência da computação. Trabalhava até pouco tempo atrás como consultor SAP, né? SAP é um software, né? Uma empresa que tem software de gerenciamento empresarial, então grandes empresas implementam esse ERP que controla tudo na empresa, né? Desde estoque até venda, financeiro, tudo, RH. E eu era consultor SAP e trabalhei 16 anos nessa área, de 2005, 2004, até agora antes de vir para o TC, 2020, né? Que eu vim full time para o TC. Mas o mercado financeiro, o primeiro contato foi em 2008, justo na crise do subprime. Entrou num momento bom, hein, Sonita? Momento bom, momento que tava tudo desabando, né? Então, e aquele primeiro momento, né? Você entrou lá, não sei o quê, de repente tá caindo 10, 15%. Você fala, meu, como assim? Né? E naquela época você não tem noção nenhuma, né? E eu me baseava muito em notícias de portais, né? Que falavam, a ação da Petrobras subiu, reportou lucro, etc. Opa, então vou comprar. E era justamente a hora de vender. Que já foi, né? Já foi, né? E aí, eu falava, não é possível. Mas como você viu uma oscilação muito grande, você fala, meu, se eu entender como funciona o mercado e entrar no ponto certo, também vou conseguir ter lucro. E ao passar dos anos, eu falei, mas não é possível, eu preciso achar uma metodologia, alguma maneira de ler melhor o mercado. E eu me identifiquei muito bem com a análise técnica. Então, lá por meados de 2014, me esforcei mais, estudei mais sobre análise técnica, né? Comecei a desenvolver entradas e saídas baseadas no gráfico e vi que realmente fazia total sentido. E por isso que eu prefiro a análise técnica, porque ela é menos subjetiva do que a análise fundamentalista.
Por quê? Análise fundamentalista, você está baseado em um modelo que determinada pessoa desenhou, com lucro, com expectativas em relação àquela empresa, né, no decorrer dos próximos trimestres. Mas não necessariamente a mesma visão, o mesmo modelo seu vai bater com o do amiguinho, que vai bater com o do amiguinho. Então é um negócio meio subjetivo, tá? Obviamente que a maioria vai divergir para um caminho de... Existe um consenso, né? Consenso, de alta, de baixa, mas é meio subjetivo. Análise técnica não, você tem pontos de suporte, resistência, tendência, e para mim é muito mais fácil, muito mais objetivo usar o gráfico para me orientar nas operações, tá? Então por isso que eu procuro, obviamente, se possível, olhar empresas boas, empresas que tenham fundamentos legais, mas que também estão em tendência de alta, porque não adianta nada a empresa ser boa e estar em tendência de baixa. Eu vou estar comprado, eu vou estar perdendo dinheiro, né? Então eu uso muito gráfico para me orientar nas minhas operações. Se a empresa é boa e está em tendência de alta, perfeito. Agora, se a empresa é boa e está em tendência de baixa, eu não tenho por que comprar até que essa tendência seja revertida. E aí em 2014... eu comecei a estudar mais, me empenhar mais na Litec e falei, opa, faz sentido, né? Tô começando a ganhar no mercado. Então, isso que eu ia falar, foi em 2014 que você começou a ganhar dinheiro, algum dinheiro no mercado financeiro. Exato. Mas nada para viver disso, só disso. Nada para viver disso, exato. E aí, essa época era uma época muito ruim ainda, esse 2014, porque a economia tava... 2014 era o governo Dilma, né? Dilma 2, exato, tinha acabado de começar. Muito ruim, as empresas esfaceladas, Ibov em tendência de baixa. Nessa época, foi mais ou menos nessa época, né, que Petrobras chegou na faixa ali de R$4. Foi início de 2016, que foi no ápice da queda, né? E aí em 2016, a Dilma batendo de frente, aí a gente falou do tema política, a gente tem que entender também que a política no Brasil, especialmente, faz preço. E aí que ela começou a bater de frente com o Eduardo Cunha, não sei o quê, então a gente vai colocar impeachment aqui para votação. E aí, hora que falou, vai entrar impeachment da Dilma, tá, a bolsa ralizou. E né? você entendeu que com o impeachment da Dilma, a bolsa realmente poderia subir. Você pegou esse movimento. Exato. Na verdade, naquela época, pouco me preocupava com política. Né? Depois que eu fui entender realmente a importância de você estar ligado na política. Tá. Mas o gráfico, ele te mostra o que está acontecendo. E você muda essa tendência. Você foi pelo gráfico. Exato. E nessa época também, né? Você pega a história do Ferri, do Buca e das principais pessoas aqui do TC, foi nessa época que eles viraram a chave e fizeram grana, né? E aí a gente pegou uma inversão de tendência muito forte no mercado, né? Que durou ali até o 2019, né? Que é o que eu mencionei, antes da pandemia. E aí a gente veio novamente numa tendência mais baixista, política fazendo preço, né? E infelizmente, ainda no Brasil, por ser um país pouco desenvolvido, a gente tem que estar de olho na política. Acaba fazendo preço, né? Diferente do mercado americano, pega lá Europa, Canadá. Política faz menos preço. Política faz muito, até porque eles resolvem os problemas muito rápido, né? Por exemplo, aí no Reino Unido, o que aconteceu? Nossa, trocou assim, né? Não deu certo, pede chapéuzinho, tá fora. Acabou. Ficou 45 dias. Exato, aqui não, aqui demora-se meses. Aquele negócio, e vai pro Senado, e volta pra Câmara, e vota, e vê, e aí faz aquele... Toma lá da cá, é um negócio... Né, terceiro mundo, é pejorativo, mas é terceiro mundo o negócio, né? Então, infelizmente, ainda aqui faz muito preço. E o governo Bolsonaro, apesar de boas intenções na minha visão, né? Ele colocou o Guedes, que é um cara que, não precisava estar lá, o cara é bilionário, o cara tá lá para tentar realmente fazer uma diferença, mas no mundo político, se você não tem apoio, né? Mesmo que a intenção seja boa, às vezes aquelas intenções não vão para frente. E a gente tentou e conseguiu até no meio de uma pandemia fazer mini reformas, né? Várias mini reformas. Então tava indo bem, mas um momento ruim. E aquele negócio do Bolsonaro ter se vendido simplesmente anti-Lula, né? E não ter um bom senso, especialmente no início do governo com a pandemia, né? Foi anti-vacina, falou um monte de besteira, acabou trazendo novamente o seu principal rival, que era o Lula. Ele se vendeu simplesmente como anti-Lula, né? E por isso que ele foi eleito. Como ele fez muita besteira, especialmente na primeira parte do mandato dele, os 2 primeiros anos. Depois ele melhorou bastante. Acho que alguém chegou e falou assim, precisa mudar um pouco o discurso aí. Melhorou bastante, mas assim, não foi suficiente para relevar a reeleição. Então, uma coisa inédita, né? O primeiro presidente desde lá de 88 que não consegue a reeleição. Né? E aconteceu algo parecido com o Trump, né? Lá nos Estados Unidos. O Brasil replica exatamente o que acontece nos Estados Unidos. O que aconteceu lá no Capitólio, a invasão, agora teve algo muito parecido aqui, né? Exato.
Então, assim, existe toda essa divergência, né? Assim como nos Estados Unidos, esquerda e direita, mas o mercado é apartidário. O mercado é partidário. O mercado, na verdade, todos nós fazemos parte do mercado. A dona de casa que vai lá e olha, puxa, o tomate está muito caro, eu não vou comprar o tomate, eu vou comprar a beterraba. Faz parte do mercado Faz financeiro. parte do mercado, ela regula o mercado. Né? E aí você falou, lá atrás, naquela época, obviamente, que o acesso à Bolsa de Valores era muito mais restrito. Lá nos inícios dos anos 2000, não era todo mundo, toda pessoa física, não tinha corretora, as taxas eram absurdas. Você pagava a taxa de custódia, só para você manter suas ações você tinha taxa, a corretagem era gigantesca. Então não era interessante para a pessoa física que tinha um poder aquisitivo pequeno entrar na Bolsa de Valores. E aí o cenário foi mudando. Hoje em dia, qualquer um pode ter acesso. Você pode comprar uma BDR ou uma ação fracionário, né? Com poucos reais, né? E não tem taxa de corretagem, não tem custódia, então hoje é muito mais fácil. Então hoje o mercado mudou, não é mais essa visão da Faria Lima, do Leblon, não. Todo mundo tem acesso, todo mundo faz preço, obviamente que os grandes players, o gringo, como a gente costuma falar, tem o poder de mexer com o preço das ações. Que a moeda dele é o dólar, vale ele 5 vezes a nossa. Joga um dinheirinho de pinga ali e faz preço, sim. Mas essa visão, né, pejorativa de que o mercado, né, e até, como você citou, de que talvez muita gente que é mais ligado para a esquerda tem essa visão do mercado, da Faria Lima, do Leblon. O mercado é partidário. Tava conversando com o Cenita aqui nos bastidores, né? Eu tenho amigo dos mais diferentes vieses políticos, o que eu acho ótimo, porque acabo não ficando dentro de nenhuma bolha, ouvindo o que todo mundo pensa. E alguns amigos mais ligados à esquerda, vejo assim o que eles publicam, e tem muito essa história, tá quase virando um meme. O que o mercado acha disso? Né? Aconteceu outra coisa, o que o mercado acha disso? Como se fosse... o mercado só está preocupado ali com o dinheiro. É claro que o objetivo de todo mundo é ganhar dinheiro, mas isso não só no mercado financeiro, acho que na vida, né? Você precisa de dinheiro para pagar suas contas. Agora, eu mesmo, quando não trabalhava aqui no TC, tinha uma visão do mercado muito mais limitada. Que era uma questão assim, as pessoas estão preocupadas com as ações. Quando eu vim trabalhar no TC e entendi tudo que interfere nas ações, profissionalmente falando, eu cubro as mesmas coisas, os mesmos fatos que eu cobria antes, na CBN, na Jovem Pan. São os mesmos temas, mas o olhar muda. Os temas são os mesmos, o olhar que muda. Então, se os temas são os mesmos para todo mundo, puxa vida, as pessoas estão preocupadas com as mesmas coisas. A diferença é como você vai canalizar, né, a sua força ali na sua atividade do dia a dia. E eu acho que é um trabalho que tem sido feito pelo TC, principalmente, outras pessoas e empresas também nesse sentido, de você tirar um pouco esse véu, né? Desmistificar um pouco essa história de que o mercado financeiro é para poucas pessoas ou é para a pessoa que já tem muito dinheiro. Mas ainda assim, é um processo, né, Sanita? É um processo, exatamente. E aí você tem as duas visões, né? E aí que a gente acaba entendendo nessa briga que vira, né? Esquerda, direita. Então tem muita gente que é única e exclusivamente visão de mercado, né? O cara está interessado no lucro. E obviamente que como um dirigente do país, como um governo, você está preocupado com as pessoas que estão sofrendo, que têm uma condição de vida pior, até por conta da pandemia, né? Muita gente perdeu os empregos, perdeu os negócios, mini negócios que tinha, uma lojinha, um carrinho de cachorro-quente, não conseguiu manter e realmente passou por uma crise muito grande. Então o governo tem que se preocupar, obviamente, em cuidar dessas pessoas, em trazer um auxílio, até por conta da pandemia, muita gente ficou ruim, faleceu, a gente perdeu milhares de pessoas, né, no país. Isso tudo acabou abalando estruturas de famílias, de negócios e tudo isso. Então, sim, obviamente que faz sentido você gastar um pouco mais para você manter essa estrutura, fazer com que as pessoas tenham o mínimo de condições de sobreviver, de comer, de se vestir, de trabalhar. Né? Agora, o que a Tebet falou recentemente e o discurso do Haddad e da Tebet, apesar de eu ter minhas divergências e achar que não são as melhores pessoas para os cargos, mas eles estão com um discurso muito alinhado com o que deve ser feito. A Tebet falou recentemente, na sua posse, não há programas sociais se não tiver uma responsabilidade fiscal. Não tem como fazer. E aí, essa história da esquerda querer peitar o mercado, o que o mercado gostou. Se você peitar o mercado, o que acontece? A curva de juros vai para a lua, o dólar explode e quem que vai ser o prejudicado? É o cara que mora na Faria Lima? Não. Os caras já têm dinheiro e a maior parte do dinheiro nem tá em renda variável, né? Exato. É justamente o pobre.
É justamente o pobre que vai sofrer com dólar alto, com juros altos, o arroz vai subir, o feijão vai subir, a gasolina... Sobe o preço de tudo. Sobe o preço de tudo. Então, a Tebet foi perfeita, né, no discurso. O Haddad e a Tebet estão com um discurso legal, né, nesse começo de mandato. Tem que se ter responsabilidade fiscal para que se possa fazer o social. Sem isso não tem como, né? E a esquerda precisa entender isso. O Lula que ainda não virou a chave, tá com um discurso ainda muito populista, e se esperava que ele mudasse o discurso logo após que ele foi eleito, e não mudou, infelizmente. Por isso causou todo esse estresse, a bolsa caiu muito forte, a gente teve até recentemente, logo no discurso da posse dele, o dólar indo lá para 5,50, 5,50 e pouco. Então, e agora com o discurso da Tebet e do Haddad, o negócio deu uma arrefecida. Então o Lula precisa entender esse papel que ele tem aí. Acredito que ele vai fazer o que tem que ser feito, né? Mas ele ainda está muito focado ali na ala esquerda, na base dele. E ele vai ter que governar para todo mundo, não tem jeito, né? E isso, obviamente, acaba fazendo preço no mercado. Se ele tomar mais o centro e querer fazer o social, que foi o por conta dele foi eleito, né? O programa social de cuidar das pessoas, de olhar com mais carinho para os pobres, foi por isso que ele foi eleito. Se ele não trouxer a responsabilidade fiscal junto, ele não vai conseguir fazer, né? Dólar explode, curva de juros, a desconfiança, o risco do país sobe e tudo isso acaba atrapalhando que o programa social seja feito. Então a gente está no momento de decisão. Agora parece aí que o Haddad vai trazer um programa, propostas. Isso pode ser que anime o mercado. Tanto é que a gente está falando hoje, dia 10 de janeiro. A gente está gravando aqui. Um monte de ações subindo forte. 10%. Tem um monte de papel subindo 10, 7, 8, 9%. E por quê? Porque as empresas estão muito desfaleradas, muito amassadas, assim como lá em 2016. Apesar da situação ser diferente, o Brasil ter saído muito bem em comparação com seus pares nessa pandemia, a gente ainda estava com um cenário muito dividido. Essa guerra política, essa briga, essas incertezas fizeram com que as empresas caíssem muito fortes. E por conta também da taxa Selic muito elevada. Se as coisas normalizarem, a gente acalmar e fizer um negócio direitinho, obviamente que pode surgir alguma coisa no meio do caminho, uma nova crise. Lembrando que além da pandemia, a gente teve a guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Então, um cenário difícil, realmente. Agora as coisas estão se caminhando, China tá abrindo as portas novamente para a economia, né? Aquele lockdown de 3 anos que os caras fizeram. Agora política de Covid zero. Exato. Né? Agora estão falando, poxa, não dá, realmente não dá. 3 anos já se passaram. Tem que voltar. Então, agora tudo tende a voltar à normalidade, as coisas se estabelecerem. Esperamos que logo também esse conflito Rússia e Ucrânia acabe. E o Brasil, isso é indiscutível. Tanto de quem é direita, tanto quem é esquerda, quanto quem está no centro, de que o Brasil pode ter um papel fundamental nos próximos anos como um dos maiores emergentes. A gente tem a maior área territorial para plantio, a gente tem capacidade ociosa, a gente pode ter muita mão de obra disponível para fazer com que as indústrias cresçam. Basta a gente acertar a casa, certamente, trazer investimento estrangeiro também, que o Lula é muito bom nisso, né? Eu ia citar isso agora, muito bom nisso. Independentemente de quem gosta ou não gosta do Lula, existe um consenso de que o político estrangeiro, o investidor estrangeiro, ele olha para o Lula com bons olhos, né? Entende que o Lula, nesse sentido, tem a capacidade de fazer o Brasil atrativo de novo para o investimento estrangeiro, né? Sim, e aí que tá a diferença, né? O Lula tem uma lábia muito boa, um papo muito bom, e acho que ele tem que focar nisso. Vai viajar, pega o avião, faz um tour aí de 1 mês nos países, traz dinheiro pra cá e deixa a economia com quem sabe da economia. O Bolsonaro, por sua vez, é turrão, fala, né? Gosta de lacrar, não sei o quê, gosta de brincar, não sei o quê. As pessoas têm um ranço, assim, com o Bolsonaro, mas ele foi humilde a ponto de reconhecer: Guedes, eu não sei nada de economia. Então, olha o que você acha que é viável no seu métier, você sabe de economia. Toca a economia, né? E eu vou, dentro do meu programa de governo, e o que eu acho aceitável, falar, beleza, toca, não toca. E isso foi muito bom no programa do governo Bolsonaro. Agora, do Lula, ele já começou mal, né? Porque ele tá querendo, inclusive ele chamou uma reunião lá com todos os ministros, para querer decidir no quadradinho de cada um. Então, se virar essa chavinha, pode ser que a gente tenha uma recuperação aí no mercado financeiro. Até o que você falou no discurso da Tebet e do Haddad, né? Assim, o discurso está alinhado, é um discurso que vai em linha com o que o mercado espera, né? Da responsabilidade fiscal. A questão é a credibilidade, né? Uma coisa é o discurso. Sim, a outra, assim, quanta liberdade na prática eles vão ter para colocar esse discurso para andar sem interferência do presidente
presidente da República. Sim. Porque no fim das contas é o personagem ali que conseguiu vencer o presidente Bolsonaro, né? O ex-presidente Bolsonaro. Foi o Lula, é ele que tem um apoio popular, o apelo popular é todo dele. E, claro, o próprio Lula sabe disso também. Você falou do Bolsonaro, né, que ele não interferia na economia. Eu lembro das lives dele às quintas-feiras. Teve uma live que faltou ele pedir, pelo amor de Deus, para a Petrobras abaixar os preços dos combustíveis. Mas ele, como presidente da República, ele tem essa prerrogativa. Ele podia, sei lá, baixar uma MP, qualquer coisa. Mas ele não fazia. Exato. Porque a Petrobras, até hoje, no momento que gravamos aqui esse podcast, segue a paridade internacional dos preços. Sim. Significa dizer que se o preço subir lá fora, vai subir aqui dentro também. Sim. Então o petróleo estava estourando, explodindo o preço com essa guerra na Rússia e na Ucrânia, e o petróleo é negociado em dólar, então a gasolina aqui subindo demais. E para ele era muito ruim, pensando inclusive em reeleição. Poxa, que presidente que vai tentar reeleição com a gasolina a R$7 o litro? Ele falava assim, olha, é um absurdo a Petrobras ter tanto lucro. Lembra que ele falou isso? Sim. Mas ele não mexia. Não mexia. Porque era de responsabilidade do Guedes, né? Ele foi mal nos 2 primeiros anos, mas no terceiro e no quarto, apesar de ter as falas nesse negócio de colado a taxa, o label, a etiqueta de golpe, não ia ter golpe, de é jeito de falar, né, dele, mas ele melhorou muito nos 2 últimos anos. Inclusive nos debates. Exato, em comparação com os 2 primeiros. Ele perdeu, na verdade, a eleição por conta dos 2 primeiros anos, onde a gente teve a pandemia ali, que foi realmente péssimo. Ele deu algumas declarações muito ruins, né? Sim. E acho que tudo isso acabou afetando, né? Mas a eleição foi muito parelha, 51 a 49, né? Então, o Lula tem que ter essa leitura também de que ele foi eleito, mas na margem ali, na margem. Então, ele tem que fazer um governo para todo mundo. Ele não tem 70%, 75% dos eleitores, né? E se ele não virar a chavinha, a gente vai ficar numa situação ruim no mercado financeiro. O mercado financeiro sempre espelha, né, o que a gente está vendo agora, o que ele está conseguindo enxergar à frente. Se ele está conseguindo enxergar à frente um governo que vai ter responsabilidade fiscal, obviamente vai querer cuidado social, mas que vai fazer o que tem que ser feito, a bolsa vai subir. A expectativa de juros é estabilizar e começar a corrigir os juros, a Selic. Isso é muito bom para os ativos de risco, para a Bolsa. Agora, se continuar discurso, continuar batendo, continuar falando de saúde social e não trouxer responsabilidade fiscal, aí o cenário tende a voltar a ser baixista. Né? Ô, Sanita, a gente vai falar aqui do futuro, né? O que você está conseguindo enxergar nesse momento. A gente falou muito aqui sobre política, mas vamos falar também sobre alguns cenários macroeconômicos e também internacionais, sempre com essa visão, né? De curto prazo, mas também tentando projetar o futuro aqui do nosso país. Antes disso, você falou uma coisa legal, né? Que eu não entendi essa lógica também, foi outra coisa que eu aprendi de saída aqui no TC, que é a história do mercado se antecipa. Para quem trabalha com o mercado financeiro, isso é quase uma obviedade. Para a audiência que nos acompanha aqui, que está ligada no TC todos os dias e está no mercado financeiro há bastante tempo, tipo, é óbvio. Falar, sim, o mercado sempre se antecipa. Mas para quem não está, não é tão óbvio assim. E aí, aquela história, né, de as pessoas que criticam o mercado e tal, eu vi muita gente falando assim, puxa, o Brasil com 700 mil mortos e a bolsa subindo. Quer dizer, o pessoal do mercado financeiro, os investidores não têm coração. E eu ficava ouvindo isso e falava, mas por que a bolsa sobe com 700 mil pessoas mortas? E aí depois, estudando, eu entendi aqui que quando tinha 1.000, 2.000 pessoas mortas, que é muita gente, mas comparado com 700 mil pessoas é muito menos, né? A bolsa nessa época estava derretendo, justamente porque o mercado se antecipa. Então eu queria te ouvir sobre isso, né? Quer dizer, quando você tinha o início ali da pandemia do Covid-19, que você não sabia onde ia acabar, você não sabe, então quer dizer, bolsa derrete, tudo cai. Você não tem um fim para esse cenário de pandemia. A partir do momento em que você tem vacina, em que você tem um cenário que você fala, olha, a luz no fim do túnel tá ali. Ali é o limite. Opa, então a bolsa começa a reprecificar os ativos. E aí tem esse movimento de alta. Para quem tá de fora, parece uma coisa insensível, sabe? Parece uma coisa quase inacreditável e descolada da realidade social. Quer dizer, as pessoas sofrendo com milhares de mortos e a bolsa subindo. Mas na verdade é justamente entender a dinâmica do mercado, né? A dinâmica. Eu vou dar um exemplo muito fácil de entender. Pós-carnaval, chegou a Covid aqui, né? Pô, tá bombando a Covid, vamos fechar. Não vai mais ter avião, vai todo mundo pousar, não vai mais ter voo internacional. O que aconteceu com as ações de empresas aéreas e turismo? Simplesmente derreteram 80% assim rápido, em semanas. Mudou alguma coisa no fundamento das companhias em 2, 3 semanas? Não.
O mercado antecipou, falou, puxa, eu não tenho previsibilidade de quando vão voltar as viagens aéreas, de quando a gente vai voltar uma vida normal. Então eu vou vender as minhas ações de empresas aéreas. Obviamente tudo caiu, mas obviamente que eu vou vender as empresas aéreas, turismo, porque é o setor mais sensível. Alguns setores caíram mais do que outros. Exato, mais sensível. Lembro lá de CVC, tava a R$50, foi para 6, né? Assim, rápido. Então, mudou alguma coisa de 2 semanas? Não saiu nenhum balanço nesse período. O que mudou? Nada, mas o mercado antecipou. À medida que o mercado entendeu o que era a doença, que já estava se preparando uma vacina, a gente teve um rally nos ativos de risco novamente. Mudou alguma coisa também em questão de semanas? Não, somente a questão que o mercado viu uma previsibilidade, viu que o negócio não era tão grave assim no sentido de que ia demorar anos para se fazer uma vacina, ele acabou voltando, né? Muito do valor que se perdeu em algumas áreas. Outras se valorizaram muito mais. Eu lembro da empresa Zoom, sabe onde você faz conferência? Nossa, sei! Ela explodiu de valorização, porque, poxa, o que vai acontecer agora? Todo mundo vai ficar em home office, todo mundo vai fazer teleconferência, e a gente tem que usar um software aí que Zoom explodiu. Né? Nessa época... A própria Magazine Luiza surfou esse viés de alta, né? Sim, porque fez entrega, exato, e-commerce. Empresa com logística boa. E-commerce. E aí você vê que o mercado, a dinâmica do mercado é muito rápida. Né? Nessa época, não exatamente em 2020 no início, mas mais por final, eu comecei a olhar apartamentos, né? E aí, como eu olhava apartamento ou casa, o corretor falou assim, ó, se você está interessado realmente, dá um lance e tal, porque a dinâmica do mercado imobiliário mudou. Antes, você tinha casais em apartamentos pequenos, porque ficava o dia inteiro fora, né? A pessoa chegava no final, na noite lá e usava o apartamento só para dormir. Final de semana ia passear, não fica muito no apartamento. Daquele 2020 em diante, as pessoas estão procurando apartamentos com no mínimo 2 quartos e de preferência um estúdio, um outro cômodo para fazer de home office. Então olha como a dinâmica do mercado mudou, imobiliário, e-commerce, todo mundo que às vezes não tinha nem contato com empresas de e-commerce, hoje até acho que minha avó compra no Mercado Livre, cara. Todo mundo se acostumou. Cara, meu pedir. pai compra. E assim, meu pai é desconfiado demais. Quando eu falei que eu vinha trabalhar no mercado financeiro, ele falou assim, mas é seguro isso daí? Sabe, assim, hoje em dia é muito engraçado, porque às vezes ele me escreve, minha mãe às vezes me escreve assim, olha, tal ação tá caindo. Minha mãe escreve assim, né? Não é hora de vender, né? Eu falo, cara, que engraçado, sabe? Tô há quase há 3 anos no TC. Eles entenderam essa lógica, mas no começo, super desconfiado. E o e-commerce também, as pessoas desconfiavam, será que eu vou comprar, será que vai chegar mesmo tal? Viu que chega cada vez mais rápido e que o negócio continua, com pandemia ou sem, né? iFood mesmo, as pessoas, eu não vou sair pro restaurante, eu vou pedir para entregar minha casa. Então a dinâmica do mercado é essa, o que o mercado detesta é incerteza. Né? O Ferri, que costuma usar muito essa frase, né? É preferível um fim horroroso do que um horror sem fim, né? Então, veio uma notícia ruim e tal. Ok, pelo menos tirou a incerteza do radar. Já sabe que é ruim. Já sabe que é ruim, já vai precificar uma coisa que está acontecendo mais à frente. Isso que o mercado não gosta de certeza. Então, à medida que a gente vai passando o tempo, e aí a gente vê a parte política, a parte de fluxo, a parte de investimento estrangeiro, o cenário global, guerra, tudo isso, a gente acaba entendendo. Porque às vezes uma notícia ruim faz com que a bolsa suba, na verdade. Às vezes uma notícia que você vai interpretar como boa faz com que a bolsa caia. Ontem, vou dar o exemplo de ontem, domingo, dia 8, a gente teve a invasão lá em Brasília. Todo mundo falava, não, a bolsa amanhã vai derreter, é 5% para menos, né? Eu vi algumas pessoas mais desesperadas no Twitter, Circuit Breaker. Circuit Breaker, tá. E aí, a cabeça de pessoa física que talvez não está muito acostumado. Realmente, a gente teve uma abertura mais pesada, aconteceu, mas logo em seguida o mercado recuperou, saiu para o terreno positivo, estava subindo forte, inclusive 3 horas da tarde, depois recuou um pouquinho, mesmo assim fechou no positivo. Né? Então, por quê? Mas como assim teve invasão? Mas já tinha a data da manifestação. Vai acontecer uma manifestação no dia 8, vai um monte de ônibus para Brasília. Você acha que o mercado não está atento a isso? É óbvio que está atento. Dentro do mercado você tem as pessoas mais inteligentes do setor, que está ali para ganhar dinheiro, pessoas bilionárias. Você acha que um bilionário não vai ter informação de que vai acontecer alguma coisa em determinado lugar? Óbvio
Óbvio que vai. Então já tá meio que no preço. Teve um negócio, foi realmente ruim, teve uma manifestação horrível, foi, mas acabou que com medidas enérgicas que os governos tomaram, quem tem responsabilidade tomou, não acabou não escalando, todo mundo já falava em greve geral, em greve de caminhoneiro, Não aconteceu nada até o disso momento. aconteceu, e a gente viu a bolsa fechando próximo do zero, e hoje, hoje vai cair. Não, hoje a gente está vendo papéis reagindo. Por quê? Olha só como o mercado funciona. Todo mundo que estava olhando esse trigger ruim, puxa, agora estão fazendo manifestação, vai prender, vai bloquear. O que o mercado está lendo na minha visão? Os poderes estão se juntando e as coisas vão sair mais rápido. A gente não quer crise, o Brasil não está em época de ter crise, a gente precisa fazer o país andar. Acabou que a manifestação que aconteceu, essas invasões de grupos Exato. extremistas, serviu para juntar os três Juntar. poderes. O que vai fazer Exato. com que, teoricamente, projetos passem com mais facilidade. O Brasil, né, e muitos gestores costumam dizer isso, o Brasil não tem a menor chance de dar certo, mas também não vai dar errado. A hora que a gente tá beirando o precipício, vamos dar um passo para trás. Então agora, com a união dos poderes, talvez saia a reforma mais rápido, né, não tenha tanto debate, porque é muito comum, se você assistir câmera ao vivo, Senado ao vivo, Nossa! é aquele negócio, 5 horas. eu quero direito de resposta, eu quero não sei o quê, e, é aquele negócio, agora o pessoal chega... Vamos aprovar isso daqui? Não é razoável, não é? Vamos parar, vamos acelerar e tirar isso daqui da frente? Então, o mercado já começa a olhar para isso. A união aí das casas, vamos supor que agora, com as propostas do Haddad, ele sendo também uma pessoa que seja humilde ali a ponto de chegar nisso, pessoal, a gente precisa fazer isso, vamos aprovar, por favor, aqui, eu vou abrir mão do que for possível, vocês também abram mão do que for possível, vamos aprovar, e aí sai da frente aquele monte de coisa que o Brasil precisa fazer, um monte de reforma, é extremamente benéfico para o mercado. Então, olha só, quem tá olhando só o quadradinho ali, manifestação, prenderam lá a tia do Zap, não sei o quê. O mercado tá olhando para outra coisa, né? Então, por isso que é importante a gente ter toda essa visão do mercado como um todo, né? E aí existem diversas maneiras de você operacionalizar isso, de você ganhar dinheiro com isso, e não tem nada de errado, né? Na pandemia, muita gente ganhou dinheiro. Tá errado? Não, gente, a gente está aproveitando oportunidades que o mercado dá. Nas crises a gente vai perder dinheiro muitas vezes, mas nas crises também pode ser pontos que as empresas caiam de maneira tão absurda que às vezes estão valendo menos que ela tem no caixa, que é hora de comprar e se aproveitar disso. É o que a gente está vivendo hoje. Tem empresas que com essa taxa enorme de juros tá valendo o que ela tem em caixa, né? Faz algum sentido? Não faz. Mas o mercado ainda precifica, mas será que a Selic não vai subir mais? Será? E agora que a gente começa com esse cenário de que a gente pode realmente ter reformas andando e pode ter uma estabilização de toda essa gritaria esquerda-direita e começar a fazer o país andar, o que vai acontecer com as taxas de juros? Possivelmente vão estabilizar e cair. E o mercado sempre antecipa. E por isso que uma coisa ruim, que a pessoa está olhando só ali, meu Deus, agora vai parar, vão prender a tia do Zap, não sei... O mercado está olhando para lá, já está olhando lá à frente o que vai acontecer. É por isso que o importante é não se prender aos vieses, né? Exato. Políticos, emocionais, é você conseguir fazer as operações no mercado com racionalidade, né? Exato. Ô Senita, tem alguma coisa que você mudaria na sua trajetória dentro do mercado financeiro? Se fosse possível voltar no tempo, alguma coisa que você fala, olha, isso aqui eu faria diferente? Ou você fala, não, até os erros aqui foram importantes por aprendizado, para chegar no momento em que eu tô hoje? Eu acho que faria diferente no sentido de que o ideal é que você comece sempre visando o longo prazo. E eu nunca fui uma pessoa que gostei do longo prazo, sempre fui no curto prazo. Então, especialmente nos primeiros anos, eu perdi muito dinheiro com especulações de curto prazo. Se eu tivesse feito, naquela época, sem entender muito a dinâmica de mercado, aportes para olhar daqui 10, 20 anos, ia estar em outro patamar, né? Não fiz, porque eu nunca gostei do longo prazo. Mas a minha recomendação é, se você está começando hoje no mercado financeiro, comece do longo para depois querer fazer day trade. As pessoas fazem o contrário, elas querem começar fazendo day trade até perceber que elas não entendem do mercado e aí começa a fazer pelo longo prazo, né? Você tem que inverter, você tem que começar a aportar para olhar daqui a alguns meses, alguns anos, vai pegando familiaridade com o mercado,
como ler esse fluxo, como ler um gráfico, como ler fundamento, aí você vai passando mais para médio prazo, vai pegando mais familiaridade, e depois que você já tá craque, vamos dizer assim, você foca mais no curto prazo. Ô Sanita, hoje você trabalha no mercado financeiro, né? Desde 2020 o seu tempo todo é dedicado aqui ao TC. Tem muitas pessoas que nos acompanham, inclusive escrevem pra gente, até nas nossas transmissões ao vivo lá na rádio, TC, me contrata, quero trabalhar no mercado financeiro. Tem muita gente com sonho de trabalhar no mercado financeiro também. Para essas pessoas, quais dicas você pode dar? Olha, vai por aqui, vai por ali. Você já disse que você não começou a sua carreira profissional no mercado financeiro, você teve uma transição de carreira, foi um processo também. Para quem nos acompanha aqui e eventualmente gostaria de trabalhar no mercado financeiro, qual pode ser aí o caminho das pedras, Sanita? Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu nunca tive a intenção de falar, vou trabalhar no mercado financeiro. Eu conheci o TC e comecei a contribuir e tentar ajudar as pessoas dentro da plataforma. E isso chamou a atenção do Albuquerque, do Ferri. Falou, Sanita, legal, você está contribuindo bastante, você quer virar um contribuidor da gente sem compromisso? Quero, legal. E aí virei contribuidor, naquela época era no Slack ainda, o TC, e eu contribuía lá no canal gratuito. E aí o Ferri e o Buca lá chegaram, Sanita, assina, né, porque tinha o canal gratuito e tinha a parte paga, né? Sanita, assina aí e tal, vem... Não, cara, eu tô bem, eu não quero assinar, eu tô fazendo minhas análises, meu jeito de operacionalizar aqui, tô tranquilo. Mas continuei contribuindo de primeira assim você não quis. E tava contribuindo no canal free lá no TC. E postando direto sempre que eu podia, porque eu sempre, nesses últimos anos, nesses 15 anos, trabalhei na maioria da parte do meu tempo como consultor. Então tinha uma tela lá, atendendo meu cliente, atendendo chamados e tal, e outra tela no mercado financeiro. Então sempre que podia ajudava lá, tava com várias telas. E sempre coloquei uma quantidade de informação durante o dia todo ali postando, ajudando a galera, né? E aí, Sanita, testa, você tá ajudando, você é contribuidor. Eu falei, tá bom, vou testar. Assinei o TC. Assinei o TC. Aí eu entendi, né, como que era a metodologia do TC, que o pessoal realmente era skin in the game, não era como algumas casas, né, de análise, que simplesmente fala, compra aqui, tô dando recomendação de compra. Esse daqui eu tô dando recomendação de venda. Só que o cara não tá com a posicionado. Ele só tá falando o que ele acha que vai acontecer, mas não tá. O TC não, os caras estavam falando que estavam fazendo pra carteira deles, com o dinheiro deles. Falei, não, realmente os caras estão ali skin in the game, estão preocupados em fazer o seu dinheiro multiplicar e estão colocando ali o capital. E aí eu, comecei a me apaixonar ali e me dedicar mais, até que em determinado tempo que eu tava como contribuidor lá, o Albuquerque chegou, você tá ajudando a gente pra caramba, a gente vai pagar um pingadinho aqui pra você todo mês. Né? Legal. Pô, não foi nem você que pediu. Não foi eu que pedi. Tava lá e eles começaram a pagar e tal. E eu continuei contribuindo, o mercado foi melhorando, a comunidade crescendo, até que teve um dia que eu tava no cliente, o Ferri falou, Sanita, eu tô aqui hoje no TC, porque o Ferri é de Porto Alegre, né? Ele tava aqui em São Paulo. Tava aqui em São Paulo. Não era no Morumbi ainda, era depois ali na Gomes de Carvalho. Já tinha saído do Morumbi. Falou, tô aqui no TC hoje, chega aqui. Eu falei, tá, mas eu tô no cliente agora, cara. Você fica até quando? Só até hoje. Eu falei, tá bom, vou dar um pulo aí na hora do almoço, né? Aí saí lá na Zona Norte, da Zona Norte pra cá, na hora do almoço e tal. E aí, Ferro, não sei o que, chega aí. Entra na sala aí. Entrou. De repente, entra ele e o Albuquerque. Sanita, pede as contas lá onde você tá e começa aqui amanhã. Eu falei, como assim, cara? Eu falei, como assim, cara? Eu tenho cliente há não sei quantos anos, não sei o quê. Não, você precisa vir pra cá, não sei o quê. Eu falei, dá o dia de hoje que eu vou resolver. Aí na semana anterior tinha me ligado um amigo meu que tava sem projeto. Ele falou, se eu souber de alguma coisa, tiver alguma indicação de projeto novo que apareça, você me fala. Que acabou a minha locação, né? Geralmente a gente no mercado SAP trabalha com locação em projeto. Então um projeto de 6 meses, acabou a locação, você tem que procurar outro projeto. Esse cara justamente tinha terminado o projeto dele. Liguei pro cara saindo do TC, falei, fulano,
Você vai me substituir aqui onde eu tô. Ele, quê? Cara, aconteceu isso, precisa começar assim que possível no TC. O cara, sério, cara. Eu já vou te indicar lá, porque eu sou um prestador de serviço dessa empresa. Vou te indicar para eles vão ver se aceita seu perfil, vão fazer uma entrevista e se aceitar, assim que eles aceitarem, eu já trabalho em passar o projeto que eu tô tocando para você. Beleza, já avisei, cheguei lá, voltei do almoço pra empresa, falei, ó... Tudo no mesmo dia? Tudo no mesmo dia. Aconteceu isso, né? O pessoal me propôs, para mim vai ser melhor, eu entendo o lado de vocês e já arrumei alguém que possa me substituir. Ficaram meio assim, mas beleza, né? Vou fazer o quê? Aí passei o currículo, não, realmente tem um perfil parecido com você. Quando o cara pode fazer a entrevista? Falei, amanhã já pode fazer a entrevista. Fez a entrevista, foi aprovado. Isso era mais ou menos metade de setembro, lá pro dia 15 e 16. A partir de que foi aprovado, eu usei essas 2 semanas para passar todo o projeto que eu tava tocando para esse cara, né? Ficava até mais tarde junto com ele ali, essas 2 semanas. E no dia 1º de outubro, eu comecei no TC, 1º de outubro de 2020. E então 15 dias mudou completamente ali a minha expectativa. Eu não achava que eu ia... obviamente que eu olhava, né? Ó, sei lá, no médio prazo, talvez vou fazer uma migração, voltar só pro mercado financeiro, mas foi assim, do nada, né? E aí foi engraçado, foi corrido assim, mas em 15 dias eu saí do meu emprego, que eu já estava nessa empresa especificamente, eu já estava há 8 anos direto tocando esse projeto, 8 anos. Nossa, era um projeto grande então. Eu tomava conta, uma empresa gigante, tinha filial Brasil, Chile, Peru, Argentina, Você viajava para esses países também, não? Estados Unidos... Não, dificilmente viajava, era mais realmente remoto, mas eu dava suporte, né? E era uma empresa alemã, então tinha contato com a Alemanha. Tinha filiais no mundo inteiro. A gente é responsável pela Américas, né? Toda a parte de América, e tinha contato com a Alemanha. Tudo em espanhol e inglês ou você fala alemão? Não, espanhol e inglês. Alemão não é muito difícil. E aí eu dava esse suporte. Então, cara, até passar em 2 semanas, passar o projeto pro cara ali, ficava até de noite. E aí, assim, a toque de caixa, eu saí e vim pro TC. E dia 1º de outubro de 2020 eu comecei aqui full time. Pô, a gente entrou perto então, porque eu entrei em setembro de 2020. Quer dizer, você já era da plataforma, já contribuía há muito mais tempo. Mas eu comecei a trabalhar no TC em setembro de 2020. Né? Foi um momento que o TC cresceu bastante também, né? Sim. Aumentou número de funcionários. E aí, cara, foi, assim, a expectativa, né? Porque o TC começou a crescer, né? Aí pegou um andar, depois pegou outro andar, não sei o quê. Aí, vamos fazer o IPO. Pô, vamos fazer o IPO, cara, que legal. E aí chegou, em julho, eu peguei Covid. 1 semana antes do IPO do TC, cara. Que raiva. Eu lembro que você pegou Covid, cara. Peguei Covid e fiquei internado 13 dias... Fiquei zoado. E aí, assim... Mas agora você não tá com nenhuma sequela, nada? Não. E aí... eu fui internado numa segunda-feira, o IPO foi na quarta, cara. Eu lembro até o Buca, o Ferri, o pessoal fez um vídeo. Pô, Sanita, pena que você não tá aqui e tal. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Pô, que demais, Sanita. Legal mesmo toda essa sua trajetória. Hoje você é, como eu falei no começo do programa, um dos contribuidores, dos criadores de conteúdo do TC mais requisitados, né? Você se considera, assim, um influenciador digital? Porque, para além do TC, na sua rede social pessoal, no Instagram, você tem quantos seguidores lá? Deve ter uns 26 mil, assim, não é muito, né? Eu tenho mais, acho que até no Twitter. Mas é bastante, 26 mil pessoas. Mas assim, tem muita gente que consegue... Eu tenho 1.400 e tô aí, pô. Tem muita gente que consegue bastante seguidor, mas não é de maneira orgânica, né? E eu nunca investi em divulgar, em nada. Então foi mais de maneira orgânica, né? Segue fulano que segue ciclano. Então as pessoas que têm interesse pro mercado financeiro vão seguindo. E assim, a gente tá num momento ruim do mercado, né? Numa tendência de baixa, mas o TC como um todo vai crescer ainda mais quando o mercado voltar para uma tendência altista. A gente sabe que hoje você fala de renda variável, muita gente vira cara, pô, perdi muito dinheiro, tô machucado. Né? Acho que o país não vai dar certo, mas a gente, como eu disse, né? O Brasil não tem chance de dar certo no sentido de ser um país
mega desenvolvido, mas é um país também que não vai dar errado. A gente tem bastante a crescer ainda e bastante a desenvolver, especialmente no mercado financeiro. Então, acredito que no decorrer dos próximos meses, próximos anos, nosso mercado vai voltar a crescer e, obviamente, o TC vai ter uma exposição muito maior do que conseguiu até agora. Eu lembro que... Lembro não, né? Diversas vezes a gente conversando com o Beida, principalmente em dias que a bolsa estão subindo, a gente fala, e aí, Beida, o Brasil virou Suíça? Porque é isso, né? Dar certo é o Brasil virar uma Suíça. É muito difícil isso acontecer, né? Mas o Beida fala, virou, só falta nevar agora. Porque às vezes a bolsa sobe vertiginosamente. Aí quando tá caindo também, aí... A gente sabe que a maior parte da comunidade do TC opera na ponta compradora, né? Então a gente sempre traz essa visão e esse foi outro aprendizado, né? Teve uma vez que eu cheguei aqui e falei assim, fiz uma nota, né? Aí fui ler a nota, isso nos treinos da rádio, pra começar a rádio. Uma boa notícia tal. Na hora, o cara falou assim pra mim, boa notícia pra quem? Você pode estar comprado, vendido, depende, entendeu? Às vezes é uma péssima notícia você estar vendido no papel. Então essa percepção de bom e ruim também é uma outra coisa que o mercado financeiro te faz questionar o tempo inteiro. Depende muito da posição que você está olhando para aquele ativo, né? Sim, sim. E aí vai de você operacionalizar, né? Como eu disse, para quem está começando agora, não faça operação short. Porque é ficar vendido numa ação. A simetria não é boa para carrego, para longo prazo. Então comece aportando em boas empresas para você olhar daqui a algum tempo. Pouquinho, várias mãos, em períodos diferentes. À medida que você vai se familiarizando mais, aí você vai para operações um pouco mais curtas, até você entender realmente o fluxo do mercado e conseguir fazer um day trade, operar dólar, operar índice, etc. Mas as pessoas querem fazer o contrário, elas querem, né, se alavancar, quero fazer 10 mil reais por dia, todo dia, e aí pode ser que dê certo, 1, 2, e ela acaba perdendo 50, né, a hora que dá errado. Então, comece do contrário, comece focado no longo prazo, à medida que você se familiarize ali com o mercado, você vai passando por operações mais rápidas. As pessoas querem fazer o contrário. Quando você aprende a dirigir, você aprende a dirigir como? Num ninho, né? Manual, sem direção hidráulica, né? As pessoas querem começar com o carro de Fórmula 1. Não é assim, você não vai dar certo. Pode ser que você consiga sair com o carro, mas você vai bater na curva. Entendeu? Então comece ali a dirigir com o ninho, devagarzinho, olhando no retrovisor, setinha, devagarzinho. Depois você vai pegando, até você fazer o drift ali, sair no carro de Fórmula 1. Não vai entrar sem dar seta, hein, meu? Dá seta aí na hora de fazer as curvas da vida. Sanita, quero te agradecer demais, já passou 1 hora, o tempo passa voando. Muito legal a nossa conversa, tenho certeza que parte da comunidade do TC, que eventualmente não conheceu a sua trajetória, como que o Sanita chegou até o TC, foi uma bela oportunidade também para isso, nesse começo de ano, e também para entender mais e melhor o seu racional de investimento, como você construiu o seu perfil enquanto investidor e conseguiu ter consistência nos trades, porque isso é o mais difícil, né? É não ganhar num dia e perder no outro, é manter o ganho, e quando entender que errou uma operação, e todo mundo erra, faz parte do jogo, conseguir rapidamente estopar ali, parar a operação, ou seja, diminui as perdas e maximiza os ganhos, é assim que tem uma vida longa no mercado. Valeu, hein, Sanita? Exatamente. É uma parte que eu costumo falar no curso, que eu repito aqui, que eu acho muito importante. Às vezes não é nem em relação à quantidade de trades que você acerta. É ter o gerenciamento de risco e olhar assimetrias, né? Às vezes eu costumo dar esse exemplo. Você faz um trade ali que tem um risco de 3-1. Isso aqui é um lucro de 3, o stop é de 1. Você erra a primeira, perdeu 1. Você erra a segunda operação, perdeu mais 1. Hora que dá a terceira operação certa, você pagou os 2 erros anteriores e ficou com lucro ainda. Então é justamente entender essa dinâmica de mercado, entender as simetrias, entender o fluxo. Obviamente isso leva tempo, mas a gente do TC tá aqui para ajudar vocês. Contem comigo aí. Foi um prazer estar com vocês. Demais! Sérgio Sanita no primeiro Mover Voices de 2023. Quero aproveitar a oportunidade aqui também. Voltamos com tudo neste ano para agradecer você, investidor e investidora, que ficou com a gente até agora. Muito obrigado pela sua audiência qualificada. Vou pedir o like, como sempre aqui no nosso YouTube. O ano é novo, mas o pedido é velho e é o mesmo de sempre. Deixe o seu joinha aí na nossa transmissão, porque isso ajuda de verdade. A plataforma do YouTube entende que o conteúdo é legal, porque você deixou o joia, e manda esse conteúdo de maneira orgânica para mais e mais pessoas. Para você que nos acompanha pelo YouTube do TC, classifique o nosso podcast com 5 estrelas, beleza? Na semana que vem, a gente está de volta com uma nova entrevista, uma nova voz relevante para o mercado financeiro. Um grande abraço, até a próxima, tchau!